Bom, pessoal, agora nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos continuar com o assunto de normas regulamentadoras. Vamos abordar também riscos ambientais, mapa de risco, combate a incêndio e primeiros socorros. Vou falar um pouquinho sobre as normas regulamentadoras mais importantes para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento de segurança do trabalho, ou das leis que nos amparam dentro do ambiente de trabalho, né? Uma norma bastante importante para nós é a NR de número 4, a NR4. Ela determina dentro da empresa como deve ser composto o corpo do SESMIT. Quem deve compor o SESMIT? Isso é determinado pela norma de número 4, pela NR4. Como é composto esse corpo, esse SESMIT? Essa composição depende do número de funcionários que essa empresa vem a ter. Dependendo do número de funcionários, não vou entrar em detalhes, mas dependendo do número de funcionários, a empresa precisa de apenas um técnico de segurança. Aumentando um pouco mais o número de funcionários, ela precisa de um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, e assim isso vai compondo o corpo do SESMIT. Tá? Empresas com poucos empregados, 20 empregados, 19, 18, 17, um empregado, elas não precisam ter o SESMIT implantado dentro da empresa. Tá? Outra norma importante para a gente é a NR5, que fala sobre a CIPA, não é? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O que é a CIPA? O que é a CIPA? A CIPA também é um corpo dentro da empresa, não é? Porém, não é um corpo montado pela empresa, ele é um corpo eletivo. Não é? Nós temos todo o corpo da CIPA, ele é eleito, ele é eletivo, né? Ele é montado pelos próprios funcionários e eleito pelos próprios funcionários, com exceção do presidente da CIPA. O presidente da CIPA é indicado pela empresa. O vice-presidente da CIPA, com os demais componentes da chapa da CIPA, são eleitos pelos funcionários. Porém, o presidente da CIPA não tem o domínio ou o poder que tem o vice-presidente da CIPA. O presidente da CIPA ele apenas acompanha e participa das ações que a CIPA desenvolve, sendo que a pessoa mais importante dentro da CIPA é o vice-presidente, justamente por ser indicado aí pelos trabalhadores. Tá? A NR6 ela trata dos equipamentos de proteção individual. Ela define uma coisa bastante importante dentro dos equipamentos de proteção individuais, que é a obrigatoriedade da empresa que você trabalha, ou que o trabalhador esteja desenvolvendo sua atividade laboral, que a empresa ela é obrigada por lei a entregar ou a dar os seus equipamentos de proteção individual. Isso nós vamos falar um pouquinho mais a contento quando falarmos aí de equipamentos de proteção individual e coletivo. A NR7 fala do PCMSO. É um documento feito por um médico do trabalho, onde ele informa que, dependendo dos riscos que existirem dentro do ambiente de trabalho, quais os exames periódicos o trabalhador precisa estar fazendo, anualmente ou bienalmente, ou em um outro período que o médico do trabalho determinar, né? Esse PCMSO é um documento obrigatório que toda empresa, mesmo que ela tenha apenas um funcionário, ela é obrigada a ter esse documento. Como eu disse, ele é desenvolvido por um médico do trabalho, onde ele vai indicar ali, em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho, quais os exames esse funcionário deve fazer. Né? Quais são os exames periódicos ele deve fazer e qual é o tempo de periodicidade. Uma outra norma interessante é a NR9. A NR9 e a NR7, né, PCMSO, a NR9 fala do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O que é a NR9? Ela casa com a NR7, por quê? Porque a NR9 é um documento obrigatório também, independente do número de funcionários dentro de uma empresa, onde o proprietário ou o patrão ele é obrigado a contratar uma empresa para fazer o levantamento de quais riscos ambientais existem dentro da empresa.
Pode existir ruído, pode existir alta temperatura, pode existir um risco químico, um risco físico. Então, ele é obrigado a contratar uma empresa. Essa empresa vai dentro, essa empresa terceirizada ou um profissional qualificado, vai dentro da empresa, faz o levantamento com todas as medições, descobre quais os riscos aqueles trabalhadores daquelas empresas estão expostos. Esses riscos são anotados no PPRA. O PPRA é um documento extremamente importante para o trabalhador, porque ele deve ser, por lei, ele é obrigado, a empresa é obrigada a expor esse material para qualquer trabalhador que esteja interessado em conhecer os riscos do ambiente de trabalho. Por que ele casa com o PCMSO, que é da NR7? Porque o PCMSO precisa desse documento para o médico. O médico precisa olhar quais riscos existem no ambiente de trabalho para ele emitir o PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Né? Então, esses dois documentos são obrigatórios e se casam, eles necessitam um do outro. Tá? A NR10 é um pouco mais, não é muito para a nossa área de atuação, é um pouco mais para quem trabalha com energia elétrica, ela é propriamente para quem trabalha com energia elétrica. Subindo um pouco mais aí, né? Vamos para a NR15. A NR15 e a NR16 são duas normas extremamente importantes para trabalhadores que estão sob regime seletista, sob regime da CLT, né? Porque elas definem dois adicionais que são importantíssimos aí no nosso local de trabalho. O adicional de insalubridade, que estão ligados aí à maioria dos riscos ambientais, riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes, ergonômicos, né? Ela determina que a empresa, se o trabalhador estiver exposto a um nível, né, a um certo nível, tiver um nível de exposição a um certo risco, ele tem o direito de receber o adicional de insalubridade, que vai de 20% a 40% sobre o salário mínimo. Né? Isso é um adicional a mais que o funcionário tem o direito de estar recebendo. A NR16, ela já trata da periculosidade. A periculosidade também é um adicional que é de 1/3 em cima do salário do trabalhador, não é mais sobre o salário mínimo, né? Ou seja, é 30% sobre o salário do trabalhador. Esse adicional de periculosidade, ele não são todas as atividades que recebem. É interessante nós darmos uma ideia do que é uma atividade insalubre e do que é uma atividade perigosa, para sabermos dividir quando nós temos direito a uma insalubridade e quando nós temos direito à periculosidade. A insalubridade é aquele risco, é aquele local de trabalho onde vai danificando, vai prejudicando a nossa saúde ao longo dos nossos dias de trabalho. Ao longo da nossa vida laboral, nós vamos perdendo saúde em função do nosso trabalho. Isso é o que nós chamamos de insalubridade, é um ambiente insalubre, é um ambiente sem saúde. Né? A nossa saúde ela vai se esvaindo aos poucos a cada dia que nós nos expomos àqueles riscos. A periculosidade já é um adicional diferente. A periculosidade ela é caracterizada quando nós trabalhamos no ambiente de trabalho que a nossa vida pode ser ceifada em 1 segundo. Ou um pequeno erro da nossa atividade, nós podemos perder a nossa vida. Por exemplo, quem trabalha com eletricidade. Quem trabalha com eletricidade pode perder a vida em 1 segundo. Um choque em 220 volts, a depender das condições orgânicas do trabalhador, ele pode vir a óbito em 1 segundo. Explosivos, quem trabalha com explosivos, também é uma atividade perigosa. Quem trabalha com combustíveis, transporte de combustíveis, aí nós temos duas situações. Transporte de combustível, nós temos a insalubridade, que é ficar respirando os gases tóxicos dos combustíveis, e a periculosidade, que pode ser na explosão desse tanque de combustível. Então, como o trabalhador, como ele vai ficar nessa situação, onde ele tem uma ambiguidade?
o trabalhador tem o direito por lei, isso está na ANR, nas normas, tem o direito por lei de optar pelo maior adicional. Se o maior adicional for os 30% de periculosidade, ele pode ficar com a periculosidade. Se o maior for os de 20% a 40% de insalubridade, só que é sobre o salário mínimo, ele pode ficar. Então a opção de escolha, quando ele está exposto aos dois riscos, é do próprio trabalhador. Tá? A NR23 fala de combate a incêndio. Combate a incêndio, nós vamos ter um capítulozinho aqui falando, vou falar um pouco rápido sobre ele, né, mas trata sobre a NR23. A NR33, por exemplo, a NR33 fala sobre ambientes confinados. Se nós vamos trabalhar dentro de um silo, lá, sei lá, numa fazenda, tem um silo lá de grãos, por exemplo, a pessoa vai trabalhar dentro de um silo, ela está aí, né, ela tem que cumprir aí, a empresa e o trabalhador tem que cumprir o que se exige aí dentro da NR33, que é o que nós chamamos de espaço confinado. O que é um espaço confinado? Espaço confinado é aquele espaço que tem uma entrada pequena, apenas uma entrada pequena, e não foi feito, não faz troca de ar. São três coisas que definem um espaço confinado. Uma delas é uma pequena entrada, uma única entrada e saída pequena, não faz troca de ar normalmente, sem a ajuda de um equipamento, dentro desse ambiente, e ele não foi feito para ter uma pessoa habitando o tempo todo dentro dele. Então, isso define um espaço confinado, um silo, por exemplo. Né? A NR35 fala sobre trabalho em altura. Nós vamos desenvolver algum trabalho que se precisarmos subir em uma escada, por exemplo, a norma nos diz o seguinte: acima de 2 metros de altura é obrigatório o uso de cinto de segurança. Não podemos subir a uma altura acima de 2 metros de altura sem estarmos aí utilizando o cinto de segurança com todas as exigências dentro da norma, paraquedista, com linha de vida, né, e tudo que está sendo exigido dentro da norma. Vamos falar um pouquinho sobre riscos ambientais. Higiene do trabalho. Né? Dentro de riscos ambientais, nós vamos ver um pouquinho sobre higiene do trabalho. O que é higiene do trabalho? Higiene do trabalho é uma ciência, é uma disciplina que se estuda em qualquer curso dentro da área de segurança do trabalho, que tem uma finalidade de descobrir, né, quais são os riscos existentes dentro do ambiente de trabalho, mensurar esses riscos e controlar esses riscos. Isso tudo é uma orientação da higiene do trabalho, ou seja, a princípio nós imaginamos de higiene como a limpeza, vamos lavar as mãos, pensamos em água, sabão, né, em um desinfetante. Higiene para a gente é isso. Quando a gente fala higiene do trabalho, a ideia é a mesma, mas não está envolvendo água, nem sabão, nem um desinfetante. Mas podemos pensar da mesma forma. Higiene do trabalho é você olhar o seu ambiente de trabalho, enxergar todos os riscos que existem no ambiente de trabalho e fazer uma limpeza desses riscos. Tem uma cadeira fora do lugar, tem uma mesa fora do lugar, você viu aquela água pingando do ar-condicionado, tudo isso são riscos, todos esses são riscos ambientais, né? Riscos de acidente de trabalho. Então, se nós fizermos a nossa parte de colocar aquela cadeira no lugar, né, mexer naquela mesa, enxugar aquele piso e tomar todas as ações necessárias dentro do ambiente de trabalho, eliminando todos os riscos, nós estamos fazendo uma higiene do trabalho, nós estamos fazendo uma limpeza do ambiente de trabalho. Para facilitar, né, o trabalho do higienista ou da pessoa que desenvolve, né, faz a higiene do trabalho, definiu-se alguns riscos ambientais, alguns riscos de acidente de trabalho, também chamados de agentes de risco. Né? Os agentes de risco, eles podem ser físico, químico, biológico, de acidentes ou mecânico e ergonômicos. Quais são os agentes físicos?
Né? O que é um agente físico? Às vezes nós pensamos que agente físico depende de parte física, né? Onde eu posso pegar, colocar a mão. Não. Agente físico é aquele agente que apresenta-se na forma de energia no ambiente de trabalho. Isso é um agente físico, tá? O ruído, por exemplo. O que é o ruído? O ruído é qualquer som audível. Qualquer som que eu esteja ouvindo, isso é um ruído. Nós temos como conceito pessoal que ruído é algo que nos faça sentir um prejuízo na nossa sensação auditiva. Não é? Mas ruído não é isso. Ruído é todo o som audível. Então, se nós estivermos ouvindo um som baixo, é um ruído. Né? Mas para a norma, o ruído mais importante é aquele ruído que extrapola um certo limite de volume. Por exemplo, o ruído para 8 horas de trabalho, a NR15 é que determina o limite de exposição a esse ruído, ou qualquer outro agente de risco. Qualquer ruído para se expor em no máximo 8 horas de atividade laboral, nós podemos ter um limite máximo de 85 decibéis de ruído. Qualquer coisa acima de 85 decibéis, a norma exige que se tenha uma carga horária de trabalho menor. Né? Chegamos aí a 95 decibéis com poucos minutos de trabalho. Né? Qualquer aumento acima de 85 decibéis, cai-se drasticamente a nossa carga horária. A empresa tem que se preocupar em controlar esse agente, fornecendo protetores auriculares e fazendo outras ações dentro da empresa para reduzir esse agente de risco. Outros agentes físicos são calor excessivo. Se trabalha exposto ao sol 8 horas por dia, você tem direito ao adicional de insalubridade, porque você está exposto a um agente de risco físico. Frio, vibrações, radiações, pressões anormais, umidade, todos esses são agentes de risco físico, são riscos físicos. Para facilitar, né, a construção do mapa de risco, dá-se cores para esses riscos. O agente de risco físico recebe a cor verde. Agentes químicos, né? Agentes químicos são substâncias ou compostos, né, ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela pele, boca ou nariz. Né? Uma penetração percutânea pela boca, pelo nariz. Qualquer um desses agentes, né, dessas soluções ou compostos, dessas substâncias, caracterizam aí os agentes químicos. Quais são eles? Fumos metálicos. O que é um fumo metálico? Fumo metálico é aquela fumaça que sai da solda, né? Aquela fumaça preta que sai da solda elétrica. Aquele é um fumo metálico. Né? Quando se derrete o chumbo, sai-se uma fumaça daquele chumbo. Aquele é um fumo metálico. Névoas, neblinas, gases, vapores de gasolina, por exemplo. Os gases, né? O gás de cozinha é um agente de risco químico. Esses agentes de risco químico, eles podem causar várias doenças no nosso organismo. Por exemplo, as das mais importantes são as pneumoconioses, a silicose, que vem da poeira. Né? A poeira, ela causa a silicose, que as pneumoconioses geralmente são doenças do pulmão que aparecem como câncer. A pneumoconiose a silicose é uma das mais graves, tem a plumbose, que é do chumbo, né? A asbestose, que são as pessoas que estão expostas ao asbesto, ao amianto, né? A silicose vem da poeira. Se você trabalha em um local onde é muito empoeirado, você corre o risco aí de adquirir uma silicose, que é uma doença respiratória. Sem a pneumoconiose, geralmente, não tem cura, não tem retorno. Uma vez que apareceu os sintomas da pneumoconiose, você geralmente não tem como voltar atrás mais, não tem mais cura. Tá? Os agentes biológicos, o agente químico ele recebe a cor vermelha.
Os agentes biológicos. Os agentes biológicos, ele é representado por micro-organismos. Se você trabalha num ambiente, por exemplo, no hospital, num laboratório de análises clínicas, esse local ele é cheio de micro-organismos que podem estar afetando a sua saúde. Então, esse local é um local onde existe o que nós chamamos de riscos ou agente de risco biológico ou riscos biológicos. Tá? Ele recebe a cor marrom. Agentes de acidentes ou agentes mecânicos recebe a cor azul. São todos os fatores no ambiente de trabalho que... São todos os fatores do ambiente de trabalho que não estão ligados aos outros riscos, menos o ergonômico, que nós ainda vamos falar um pouquinho. Por exemplo, a cadeira fora do lugar, o piso escorregadio, né, algo em cima do armário mal colocado que pode cair sobre alguém, né, dirigir o carro sem manutenção. Isso tudo nós chamamos de agente de acidente ou riscos mecânicos ou agentes mecânicos. A eletricidade, por exemplo, o choque elétrico entra aqui dentro de agentes mecânicos. Tá? Agentes ergonômicos, ele recebe a cor amarela. Né? Todo fator que interfere nas características psicofisiológicas do trabalhador, ou seja, são questões posturais. Aquelas questões posturais ou no próprio desenvolver da atividade laboral, por exemplo, ao levantar um peso, eu faço de forma incorreta, e o fazendo de forma incorreta, eu posso causar uma lesão na minha coluna, ou a forma de se sentar em uma cadeira, né? Você pode estar causando um dano à sua coluna, ao seu organismo. Esses riscos são ligados às questões posturais, né? São chamados agentes ergonômicos. Todos esses agentes de risco, eles estão lá, são abrangidos lá pela NR15. Todos eles dão o direito do trabalhador de receber o adicional de insalubridade. Alguns dão o direito de receber o adicional de periculosidade, como a eletricidade, né? O trabalhador com eletricidade. O mapa de risco. O mapa de risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores, né, presentes nos locais de trabalho, capazes de acarretar prejuízos à saúde do trabalhador, né, à integridade física desse trabalhador. Né? O que é o mapa de risco? O mapa de risco ele é simplesmente uma representação onde eu pego uma planta baixa, eu preciso ter uma planta baixa vinda de um arquiteto? Não. Basta retângulos que representem as repartições dentro da empresa, e dentro desses retângulos eu vou colocar qual o risco que existe naquele local. Se existir ali um risco físico, né? Se existir o risco físico, ele vai... a gente utiliza círculos colocados dentro desses retângulos para indicar os riscos existentes. O tamanho do círculo indica de certa forma, o tamanho do risco, ou a gravidade desse risco existente. Se for pequeno o risco, se naquele ambiente de trabalho tem um ruído, que é um risco físico, e for pequeno, eu vou colocar ali naquele local uma bolinha verde, pequena. Se ele for um risco médio, o ruído já é um pouco maior, eu coloco uma bolinha verde média. Se o ruído é grande, ou seja, o risco é grande, é grave, eu coloco uma bolinha verde grande. Então, a gente utiliza círculos, né? Indicando os riscos no ambiente de trabalho, pintados das cores dos riscos existentes naquele local de trabalho. Né? Posso indicar no mesmo ambiente de trabalho vários riscos, dentro do mesmo círculo. Vou particionar esse círculo de forma que apareça dentro desse círculo as cores indicando os riscos existentes naquele local de trabalho. Por exemplo, posso usar a cor verde, amarela, vermelho, tudo dentro de um único risco, dentro de um único círculo, indicando que naquele local de trabalho, vamos imaginar que eu trabalho a céu aberto, né, eu tenho risco físico, mas ali também tem agentes químicos,
tem agentes biológicos, ou seja, eu tenho 3 riscos naquela sala que eu trabalho, naquela repartição que eu trabalho dentro da empresa. Então ali vai estar representado todos os agentes de risco constantes naquele ambiente de trabalho. O mapa de risco ele é feito pelo pessoal do SESMIT, mas ele tem que ser aprovado pela CIPA. Né? Só após ser aprovado pela CIPA, ele tem que ficar exposto nos quadros de informação da empresa, para que todo trabalhador, ao entrar no ambiente de trabalho, possa saber qual é o risco existente naquele local de trabalho e qual a gravidade daquele risco. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A CIPA é uma organização, como eu já disse, né? A CIPA ela é composta por funcionários da empresa, por trabalhadores, mas ela é eleita, ela não é montada pela empresa, ela é eleita pelos trabalhadores, onde o vice-presidente da CIPA é eleito e o presidente é indicado. Qual é o mandato da CIPA? A CIPA ela tem mandato de 1 ano, podendo ser reeleito por mais 1 ano, sendo que ao final do mandato, qualquer componente da CIPA tem 1 ano de estabilidade temporária. Tá? Terminou o mandato da CIPA, qualquer componente, a não ser o presidente da CIPA, né, tem 1 ano de estabilidade, chamada estabilidade temporária. Né? A NR23, né, Prevenção de Combate a Incêndio. A NR23 ela trata do que deve ser feito dentro de uma empresa para prevenir os acidentes com incêndios dentro dessa empresa. Ela tem que montar, né, a sua brigada de incêndio, isso está lá na NR23, exigindo que a empresa, né, monte a sua brigada de incêndio. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de extintores que estão lá especificados na norma. É bem importante conhecermos. Os extintores podem ser de espuma, de água pressurizada, de gás carbônico ou de pó químico. São aí 4 tipos de extintores que comumente nós temos dentro das empresas. Né? Incêndio com material que deixa resíduo, que pode produzir brasa, carvão, nós devemos utilizar o de água ou de espuma. Né? São considerados incêndios do tipo A, incêndio com papel, incêndio com madeira, né, tecido, e são incêndios do tipo A. E para se apagar ou para se controlar esse tipo de incêndio, utiliza-se o extintor de água ou espuma. Os incêndios de tipo B. O incêndio de tipo B não forma brasa. Né? Por exemplo, os combustíveis, um combustível, um tanque de gasolina, por exemplo, ou a gasolina espalhada no solo, queimando. Nós não podemos utilizar a água, muito menos a espuma. Por quê? Porque não controla esse tipo de incêndio. Se eu usar a água para apagar o incêndio com gasolina, por exemplo, ou óleo diesel, eu vou apenas espalhar mais o incêndio. Eu devo utilizar aí o gás carbônico ou pó químico. Os incêndios do tipo C são incêndios com eletricidade, por exemplo. Também, de forma nenhuma, poderia utilizar água pressurizada. Por quê? Porque a eletricidade pode, através da água, a água é um excelente condutor, pode nos causar um choque elétrico. Né? A gente pode utilizar aí o gás carbônico e o pó químico. Incêndios do tipo D são materiais pirofóricos. Né? Esses materiais, geralmente, eles fornecem vários componentes que o incêndio precisa, como, às vezes, alguns dos tipos de material pode fornecer o próprio oxigênio que o incêndio necessita. Esse tipo de incêndio, nós utilizamos aí o pó químico seco, né, para estar apagando ou controlando esse tipo de incêndio.
EPI, Equipamento de Proteção Individual e Coletivo, né? Já falei um pouquinho sobre ele, né? Até o artigo 166 da CLT determina o seguinte: a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos adequados ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados. Ou seja, o equipamento de proteção individual ele é de obrigação da empresa. De forma alguma, o trabalhador pode chegar em uma empresa e a empresa cobrar que ele leve o seu equipamento de proteção individual, o seu capacete, a sua bota, o seu protetor auricular, o seu óculos. De forma alguma, a empresa pode cobrar isso do trabalhador. Em contrapartida, o trabalhador também tem obrigações, que é a obrigação de manter e zelar pelo equipamento, pelo EPI. Ele não pode danificar o EPI. Com pena de que, se ele danifica esse EPI em um tempo consideradamente pequeno, por exemplo, a empresa tem o direito de descontar o valor desse EPI no salário do funcionário. Bom, primeiros socorros. Primeiros socorros é a prestação de assistência médica imediata a uma pessoa doente ou ferida, num acidentado, no ambiente de trabalho, né? Qualquer pessoa que sofra um ataque cardíaco, né? Um AVC ou um acidente com hemorragia, com fratura exposta, né? Essa pessoa precisa de um atendimento instantâneo naquele momento que ele sofreu o acidente, para garantir que ele possa ter sua vida prolongada. Muitas vezes, por falta desse atendimento inicial, essa colaboração do colega de trabalho, ou mesmo não sendo colega de trabalho, por falta disso, às vezes, muitas vidas são interrompidas. Algumas regrinhas são as primeiras regras. Nós não precisamos ter conhecimento médico nenhum para estar cumprindo aí os primeiros socorros, ou a parte mais importante no atendimento desse acidentado ou desse doente. A primeira coisa é você reconhecer que se trata de uma certa urgência. Opa, aquele negócio ali é urgente, aquele cara caiu da escada, né? Aquele motorista, aquele motoqueiro caiu, por exemplo. Ele está parado lá no solo, então nós vemos que isso é um caso de urgência. É urgência? A primeira coisa a se fazer é chamar o serviço médico. Você não é médico. Você é apenas um cidadão que quer colaborar com o seu colega de trabalho para que a vida dele seja prolongada. Então, chame o serviço médico. Por exemplo, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, né? Chame esse serviço para que ele faça o primeiro atendimento médico nesse acidentado. Não faça nada mais do que o que você sabe fazer. Se você não sabe fazer nada de primeiro socorro, não sabe fazer uma respiração artificial, não sabe fazer uma massagem cardiopulmonar, não faça. Faça só o que você souber fazer. Fique com a vítima até o atendimento médico chegar. Não abandone essa vítima. Fique com ela, converse com ela, dê assistência moral para essa vítima. Isso é importante, para que ela não venha a ficar desacordada, para que ela mantenha o seu estado de lucidez. Quais são as finalidades, né, dos primeiros socorros? Preservar a vida, prolongar a vida do acidentado ou do doente, restringir ou diminuir o efeito das lesões, ou seja, se a pessoa está com a perna virada, sofreu um acidente lá na rua, você não pode de forma alguma chegar e tentar consertar a perna dele. Por quê? Você não estará prestando um primeiro socorro a essa pessoa, porque você pode estar aí agravando os efeitos da lesão. Promover a recuperação da vítima, lógico, para isso você tem que estar ali presente, prestando um certo atendimento. É muito importante, na hora do atendimento a esse acidentado, nós temos que ver,
isso é cobrado pelo Corpo de Bombeiros. A área de segurança do trabalho também bate muito nesse assunto, que é você analisar o local do acidente, local que ocorreu o acidente. Você tem que analisar várias coisas no local do acidente. Primeiro, se eu chegar perto do acidentado, eu coloco a minha integridade física em risco. Se eu colocar a minha integridade física em risco ao chegar perto do acidentado, não posso expor a minha integridade física para salvar o meu colega de trabalho. Por quê? Porque eu estou colocando agora 2 vidas em risco. Então, se a minha integridade física estiver em risco, para chegar ao meu colega de trabalho, eu não faço. Segundo, se eu chegar perto do meu colega de trabalho, eu vou colocar em risco a integridade física do meu colega de trabalho, também não faço. Se não atendo nenhuma das duas, se não acontece nenhuma das duas, se eu não corro risco, não imponho risco ao meu colega de trabalho acidentado, eu vou chegar ao meu colega de trabalho e vou analisar, eu tenho condições de fazer o quê para ajudar? Não é? Primeira coisa, como eu disse, chamar a assistência médica. Como proceder? Né? Você tem que manter o controle de você na hora do acidente. Você não pode apavorar de forma alguma. Uma das piores coisas que acontece é você apavorar e deixar que a pessoa ou o acidentado veja que você está apavorado. Ou faça comentários como, nossa, é grave. Ou vai morrer. Esse tipo de coisa jamais você pode fazer. Haja com calma e lógica. É importante a calma, né? Não faça besteira. Fale com a vítima de modo gentil, né? Não seja áspero, grosseiro. Às vezes a culpa foi do próprio acidentado. Não é hora de você chamar a atenção desse acidentado, de você tentar corrigir o erro que ele cometeu. É hora de você ser gentil para que ele se sinta confortável com a sua ajuda. Você está ali, lembre-se, você está ali para ajudar, não é para prejudicar ainda mais o seu colega ou a vítima. Seja objetivo, né? Objetividade em tudo que você vai fazer. Né? Como deve ser o perfil do socorrista? O interessante é que ele seja bem treinado. Hoje, as empresas são obrigadas a dar treinamento de primeiros socorros para os funcionários. Ele tem que ser periodicamente, tem que fazer uma revisão periodicamente do seu treinamento. Tem que ser atualizado quanto às novas técnicas que aparecem para primeiros socorros. Você tem que ganhar a confiança da vítima. Como você faz isso? Não é? Nunca abandone ninguém em estado grave. Se a pessoa está em estado grave, fique com ela. Não deixe a vítima sentir-se abandonada. Converse com a vítima durante todo o exame e tratamento. Explique o que você vai fazer, onde você vai tocar, o que você vai estar fazendo naquele momento. Tente responder as perguntas da vítima com franqueza. Procure mostrar que você está ali para ajudar e servir. Apenas mais um pequeno tópico é a questão da massagem cardiopulmonar. Quando você aborda a vítima, ao chegar na vítima, você tem que, em primeiro lugar, lógico, ligar para a assistência médica, mas a assistência médica vai demorar um pouco e a vítima está desacordada. Você primeiro vai verificar os sinais chamados sinais vitais. Quais são os sinais vitais? É o sinal de vida, é a pulsação, né, e a respiração. Se ele estiver sem pulsação e sem respiração, significa que está com uma parada cardiorrespiratória. Né? Se ele tem uma parada cardiorrespiratória, nós temos que fazer uma respiração, uma RCP, que nós chamamos de reanimação cardiopulmonar, que é a massagem cardíaca e a respiração boca a boca. A orientação técnica hoje da questão da Ministério da Saúde é que se for uma única pessoa fazer um atendimento ao acidentado e ele estiver com parada cardiorrespiratória,
faça-se apenas a massagem cardíaca, né? Se forem 2 socorristas, 2 pessoas, um faz a insuflação e outro faz a massagem cardiopulmonar. Como que é feita essa massagem cardíaca? Como é feita essa massagem cardíaca? Não tem como representar para vocês aqui agora, mas posso pelo menos dar uma dica de local que você deve fazer, né? Você tem sempre que prestar atenção na altura dos mamilos da pessoa e no centro do peito. Você vai fazer uma cruz na altura dos mamilos e no centro do peito. Onde essas 2 linhas se cruzarem, é exatamente naquele ponto onde você vai fazer a massagem cardíaca. Essa massagem cardíaca, ela deve ser feita com bastante força, principalmente se for um adulto, para que você consiga movimentar a caixa torácica. De 60 a 70 vezes, né, por minuto. Você deve fazer essa massagem. Bom, pessoal, agora nós vamos encerrar nossa aula. Essa aula que nós tratamos desses assuntos relacionados à segurança do trabalho. Quero solicitar a todos que, se tiverem alguma observação, queira fazer alguma colaboração com a nossa aula ou queiram aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né, pode enviar perguntas ou comentários através do Moodle. E se quiser aprofundar um pouco mais sobre segurança do trabalho, tem 2 sites que são importantes, que é o site da Fundacentro, ou seja, Fundação Jorge Duprá, e o site do Ministério do Trabalho. Nesses vocês podem conseguir muito material relacionado à segurança do trabalho, todas as normas regulamentadoras, e tenho certeza que vocês vão crescer muito ainda nesse assunto. Quero agradecer a todos pela participação, por estarem atentos, assistindo o meu vídeo, e que tenhamos outra oportunidade em um tempo muito próximo. Até lá!